Meu nome é Gustavo. Hoje vou falar um pouquinho sobre os direitos à nacionalidade que se encontram no artigo 12 da Constituição Federal. Aqui o primeiro ato no inciso 1, os brasileiros natos. Quais são as opções para que quando o brasileiro seja considerado nato, brasileiro nato? Vamos lá, são três opções. É certo, a natural que do pai e mãe brasileira, que nasceu aqui no Brasil e que teve um filho aqui no Brasil, é brasileiro. Sim, isso sem para deixar bem claro, né? Primeiro, os nascidos na República Federativa do Brasil, os nascidos aqui no Brasil, mesmo que sejam de pais estrangeiros e que não estejam a serviço do seu país, os filhos são considerados brasileiros natos. A segunda hipótese, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira e que estejam ao serviço do Brasil, os filhos também são considerados brasileiros natos. Não há necessidade de os dois serem brasileiros, mas que um ou outro sejam brasileiros e que estejam a serviço do Brasil. A terceira hipótese para que seja brasileiro nato é que os nascidos de pai ou mãe brasileira, de novo, não precisa ser os dois, e desde que o filho, quando nasça, seja registrado no consulado brasileiro, que é a repartição brasileira competente para registrar o filho. Ou, depois que esse filho conseguir atingir a maioridade, ele venha em qualquer tempo requerer a nacionalidade brasileira. Ele também é considerado brasileiro nato. Além dessas hipóteses, a Constituição, no inciso 2, ele considera também o que são os brasileiros naturalizados, ou seja, aqueles estrangeiros que nasceram em outros países, mas que querem ser brasileiros. De via de regra, existem duas situações que podem ser considerados. Os que na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, se a pessoa nasceu num país estrangeiro, mas que a língua oficial seja a língua portuguesa, exemplos clássicos, Angola ou Portugal, por exemplo, existem outros países com língua portuguesa, mas e que tenham a residência durante um ano ininterrupto aqui no Brasil e que tenham uma boa conduta moral, essa pessoa pode adquirir aí a nacionalidade brasileira. A outra também situação seria para os estrangeiros que não são não são estrangeiros que não têm a língua oficial como a língua portuguesa. Quais são os requisitos para que essa pessoa possa requerer a nacionalidade brasileira? Que esteja com residência aqui no Brasil por mais de 15 anos, ininterruptos, que não tenha condenação penal e que peça um requerimento da nacionalidade. Ou seja, é necessário que esses três requisitos da pessoa estrangeira que não seja de língua oficial portuguesa, para que possa ser considerado como brasileiro naturalizado. Certo? Aí agora, nos parágrafos seguintes, há algumas observações em relação ao direito de nacionalidade. Uma delas diz que aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, o que existe também lá em Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, se o português que vier aqui e morar realmente aqui no Brasil,
e o requisito de reciprocidade já existe, então já mata essa questão, essa pessoa tem os mesmos direitos que o brasileiro, salvo os casos da Constituição, que é os casos que vamos falar um pouquinho mais para frente. O parágrafo 2º diz que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Ou seja, só a Constituição poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, que é o que vai dizer o próximo parágrafo, o que é os cargos privativos de brasileiros natos. Mas lei nenhuma pode estabelecer diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Esse é um direito conquistado pelos brasileiros naturalizados, que às vezes podem ter alguma ressalva de vir no Brasil e que a Constituição deu esse direito aos brasileiros naturalizados. Vamos lá. E vamos então falar sobre os cargos privativos que fala o parágrafo 3º. Vamos lá, via de regra são 7 aqui, que elenca. O presidente e o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os ministros do STF. Tá, esses 4 primeiros. Primeiro, que presidente e vice-presidente da República, se caso, por exemplo, de uma guerra declarada, que seja, se for um brasileiro naturalizado, que seja, sei lá, da Argentina, e a Argentina declara guerra contra o Brasil. Imagina se esse presidente for naturalizado argentino. Há certo assim, há uns laços pelo fato de ter nascido lá, as decisões não podem ser às vezes tomadas com tanta clareza. Então, para impedir isso, para evitar isso, mesmo que isso não ocorra, esse cargo, né, tanto de presidente da República e vice-presidente, são privativos para brasileiros que nasceram aqui no Brasil, que, via de regra, eles têm laços mais afetos à nacionalidade brasileira. O presidente da Câmara e do Senado Federal e os ministros do STF também são impedidos de brasileiros naturalizados pela mesma explicação em relação ao presidente e vice-presidente da República. Ou seja, eles estão na linha sucessória para que, caso aconteça alguma coisa também prevista na Constituição de impeachment, de situações excepcionais, se caso eles vierem a ser presidentes da República, eles também, para não ocorrer esses vícios de questões de laços, enfim, também são privativos de brasileiros natos. As outras situações também vai pela mesma lógica, que seria de carreira diplomática, ou seja, a pessoa é diplomática no outro país, ela nasceu no outro país, é naturalizado, qual interesse será que ela vai ter, sabe? Então, também tem um pouco desse vício. Da questão também do oficial de Forças Armadas e do ministro de Estado da Defesa, que são as mesmas situações elencadas para o presidente da República. Além disso, no parágrafo 4º, diz que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Tá, antes de explicar esse inciso. Então, o parágrafo 4º vai elencar situações onde o naturalizado vai perder a sua nacionalidade, que são, primeiro, é o que eu falei agora, vai ter cancelado a sua naturalização por sentença judicial, ou seja, só no judiciário que vai poder pegar nessa situação, caso seja demonstrado que há uma atividade nociva ao interesse social. Suponha-se que a pessoa se naturalizou, conseguiu os requisitos de naturalização, mas para que possa prejudicar o país, ela perde a sua naturalização via judicial. A outra situação na verdade são duas, que quando a pessoa adere a outra nacionalidade, menos nos casos
de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, que seria, vamos supor, que haja, você é natural, é naturalizado no Brasil, mas pelo fato de ter nascido no Brasil, na Itália, por exemplo, a gente reconhece que você é um italiano nato. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. A segunda situação é que, pela imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em território ou para o exercício de direitos civis. Aqui, gente, até vou fazer uma ressalva, na verdade é o contrário. No A, que fala aqui de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, eu vou pegar o exemplo da Itália, que na verdade acho que seria o mais cabível aqui. Suponhamos que o brasileiro ele tem descendentes italianos. Às vezes, e tem muito disso também na Europa, de reconhecer dessas pessoas serem também italianos por sangue, né, digamos assim, que seria uma forma de descrever a nacionalidade. Aí, nesses tipos de situações, a pessoa pode continuar com a sua nacionalidade brasileira. A outra situação, vamos supor que a pessoa é brasileira e vá morar no estrangeiro e que, para que possa, por exemplo, trabalhar, eles exigem que você seja naturalizado. Aí, nesse caso, a Constituição não permite não tirar a nacionalidade do brasileiro, no caso, como proteção a essas condutas. Beleza? Basicamente, assim, o direito das nacionalidades estão previstas assim no artigo 12 e que explicam assim, de maneira clara quais são os requisitos para que seja brasileiro nato e naturalizado e algumas observações nos parágrafos seguintes. Espero que você tenha entendido e muito obrigado.